Olá, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Bom dia para todos os irmãos. Eu venho trazer uma palavra que vai chocar algumas pessoas. De repente, as pessoas que acompanham já a mensagem do canal não vão se chocar tanto. Mas se você está chegando aqui por esses dias, talvez você ainda se escandalize com o que eu vou dizer, porque é totalmente ao contrário do que as igrejas hoje pregam. Nós hoje vemos um evangelho legalista, né? Onde o bem-estar das ovelhas é prioridade. Um evangelho onde Deus vira um garçom, onde Deus tem que se virar para poder ajeitar a nossa vida, mesmo sendo nós que fazemos com que ela se complique. Então eu vou pedir para que você abra a palavra em Atos, capítulo de número 14, versículo a partir do 19, que diz assim: Todavia chegaram da Antioquia e Icônio alguns judeus, que transformaram o povo numa multidão assassina, que apedrejou Paulo e o arrastou para fora da cidade, parecendo morto. Mas, enquanto os crentes rodeavam Paulo, ele se levantou e entrou na cidade. No outro dia partiu com Barnabé para Derbe. Depois de pregar a boa nova ali e de fazer muitos discípulos, eles voltaram a Listra, Icônio e Antioquia, lugares onde ajudaram os crentes a crescer no amor a Deus e uns pelos outros. Eles animaram todos a continuar na fé, apesar da perseguição, lembrando a eles que deviam entrar no reino de Deus através de muitos sofrimentos. Amém? Então, vou repetir só esse finalzinho do versículo 22. E eles animaram todos a continuar na fé, apesar da perseguição, lembrando a eles que deviam entrar no reino de Deus através de muitos sofrimentos. Bem, como eu sempre falo no canal Tô Lutando por Você, e aqui no canal, em todo lugar onde eu prego o evangelho, eu costumo dizer que o sofrimento é a marca de um cristão. Cristão que não passa por sofrimentos, que não passa por aflições, ele ainda não acessou o reino de Deus. Porque todos que acessam o reino de Deus, todos que entregam a sua vida a Jesus Cristo genuinamente, têm de padecer aflições. Nós vemos aqui o apóstolo Paulo, junto com o Barnabé, e ali eles levantaram um paralítico, e o povo aqui de Icônio, né, saíram falando que eles eram deuses. Um era Júpiter e o outro era Mercúrio, e começaram a adorá-lo, ficaram encantados, né, com o poder de Deus na vida deles. Os ovacionaram, vamos dizer assim. Aí Paulo, vendo aquilo, né, aquela idolatria, ele, não, nós somos homens como vocês. E aquele povo encantado com eles, querendo tocar neles, chegar perto deles, até que chega uns judeus, né, enviados pelo capeta mesmo. E eles transformaram o povo de adoradores de Paulo e de Barnabé, começaram a os espancar. Espancou de uma forma tão grande que o apóstolo ficou parecendo morto. E ele se levanta no meio daquela aflição, daquela dor toda, e ele parte. A Bíblia diz que no outro dia
ele partiu com Barnabé para Derbe e começou a pregar novamente, apesar do sofrimento. E aquilo que eu falo, né? O que isso tem a ver com restauração de casamento? Bem, com restauração de casamento não tem nada a ver, não. Mas com o sofrimento de uma separação, sim, tem tudo a ver. Porque dói demais, né? Dói demais você ver o marido e a mulher que você sonhou viver o resto dos seus dias te abandonar. Pior ainda, quando te abandona por causa de outra pessoa. Mas isso não pode ser um motivo para você parar a sua vida. De jeito nenhum. Para você parar o teu ministério. De jeito nenhum. Eu trato de pastores que vêm até mim totalmente destruídos porque as suas mulheres os traíram. Alguns deles largaram a igreja e tudo por causa do casamento. Mas isso é o quê? É fruto daquele conceito, né, que tem na igreja, que em primeiro lugar vem Deus, em segundo lugar vem a família, em terceiro vem a igreja. Não, essa ordem é uma ordem totalmente satânica. É o contrário, em primeiro lugar vem Deus, em segundo vem a igreja, a obra de Deus, e por último é que vem a família. Família é acréscimo. O mais importante é a obra. Por quê? Porque é a obra que povoa o céu. É a obra que ganha almas. Então, se teu marido e tua mulher te traíram, eu compreendo o teu sofrimento. Eu também passei por aí. Eu sei como sofre. Só que eu, em momento nenhum, larguei a obra. O sofrimento, assim como o apóstolo Paulo aqui, ele animou esse povo a continuar na fé, apesar dos sofrimentos. A mesma coisa eu falo para você. O teu sofrimento não pode te afastar de Deus. O teu sofrimento não pode te jogar numa cama com depressão. Você é servo de Deus. Se você é lavado e remido no sangue de Jesus, as aflições elas têm que servir para você como um trampolim para você, agora mais do que nunca, anunciar o Evangelho de Deus. Crente que desiste por causa do casamento, na verdade nunca conheceu Deus. Porque quem já conheceu Deus, quem provou do Espírito Santo, nada, nem ninguém separa do amor de Deus. Nada. Então, meu irmão e minha irmã, eu até entendo o teu sofrimento. Agora o que eu não entendo é a sua fé cair porque o teu marido e a tua mulher te largaram. Isso eu não entendo, sabe por quê? Porque eu também passei por isso e a minha fé, ela só cresceu. Ela não caiu. Por quê? Porque graças ao Senhor Jesus, pela misericórdia dele, eu sempre fui um crente firmado na rocha. A minha prioridade sempre foi Deus. Então, quando tudo aconteceu na minha vida, doeu. O sofrimento foi tanto que eu passei dias, meses sofrendo, mas sempre acreditando que por fim Deus se levantaria em meu favor e me tiraria daquilo tudo. Então eu vim aqui como o apóstolo Paulo e Barnabé. Eu vim aqui animar todos vocês a continuarem na fé, apesar das perseguições, apesar das humilhações, apesar do repúdio, do desprezo. Eu quero lembrar para você que a porta é estreita. E para entrar no reino de Deus, o sofrimento é fundamental. É como diz o final do versículo que eu repeti. Lembrando a eles que deviam entrar no reino de Deus através de muitos sofrimentos. Tá chorando por quê? Tá se lamentando por quê? Você não é crente? Você não entregou a sua vida a Jesus Cristo? Então saiba que esse sofrimento não é para te matar, mas sim para te aproximar de Deus, para fazer com que Ele cresça e que você diminua. E saiba que todos que Deus humilha é porque Ele quer exaltar. Você lembra de Jó? A Bíblia diz que o segundo
estágio dele foi o dobro. Deus, ele quer te dar tudo em abundância, mas ele não vai dar em abundância para um filho que é mimado, que vai estragar tudo. Primeiro ele prepara, primeiro ele amassa o barro, para depois ele voltar a construir um vaso novo. E agora, não somente um vaso de confiança, mas um vaso ungido de confiança. Então, sacode a poeira, dá a volta por cima, porque se você entregou a sua vida a Jesus, se você quer ser salvo por Jesus, saiba que o sofrimento é o único caminho para você entrar no reino de Deus. Ou seja, você está no caminho certo. Esse sofrimento, ele vai te aproximar do seu Deus, daquele que você precisa para se alegrar. Alegrai-vos no Senhor. Me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A palavra de Deus, ela fala isso a todo tempo. Alegra o teu coração, que ele vai conceder todos os desejos. Alegra-te, pois, no Senhor, e ele concederá o desejo do teu coração. Eu sou Leandro Barros, e esse foi mais um áudio do dia. Que Deus abençoe a tua vida espiritual, abençoe a tua casa e abençoe o teu dia na paz do Senhor Jesus.